Vídeo novo se iniciando no canal e esse vídeo veio através de uma pergunta que eu recebi essa semana. E aí essa pergunta foi o seguinte: 10 coisas que eu gostaria de saber antes dos meus 18 anos. Eu falei, rapaz, isso aí cabe num vídeo, hein? E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Você já sabe, né? A última, a décima é a mais importante. É o que eu acredito realmente que faz toda a diferença. Então bora bater esse papo aí. Como eu tava falando pra vocês, esse vídeo foi uma pergunta que fizeram pra mim. Então eu falei, cara, esse vídeo cabe muito bem. E eu acredito realmente que se você souber essas 10 coisas e você realmente levar a sério essas 10 coisas que eu vou falar pra você, o seu 80% de chance de você não errar em coisas que realmente pode encurtar o seu processo, a tua vida seus prêmios, suas vitórias. Eu gosto muito de falar sobre vitórias, sobre prêmios, então é algumas coisas que eu acredito realmente que se você fizer essa lista, se você fazer check nessa lista aí, entender essa lista, fizer sentido para você, 80% que você realmente não erre e você consiga alcançar coisas incríveis na sua vida. É o que eu acredito, é o que aí eu tô com mais de 3 décadas de vidas aí, e aí eu resumindo aquilo que eu acredito que faz toda a diferença. Então vamos lá? Número um, não crie expectativa. Cara, que é difícil falar isso, né? Como assim não cria expectativa? Cara, é simples, cara, é simples. Às vezes a gente vai fazer coisas e a gente quer criar expectativa sobre tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz, a gente quer criar expectativa. Então, você não criando expectativa, eu não tô falando que você não deve sonhar, eu não tô falando que você não deve esperar algo, mas não crie expectativa. Porque a expectativa, ela anda lado a lado com a frustração. Então, muitas das vezes as pessoas são frustradas porque ela cria muita expectativa num relacionamento, num novo negócio, num novo projeto. Acredita, tenha fé, mas pé no chão. Pé no chão vai te ajudar. Se eu tivesse escutado isso com meus 18 anos, eu acho que muitas das frustrações que eu tive, eu deixaria de ter essas frustrações, porque justamente, cara, você saber administrar suas expectativas faz toda a diferença. Então, saiba administrar as suas expectativas. Isso eu acho que é a primeira e que faz muita diferença. Número 2, cuidado com a comparação. Cara, não sei quando você vai ver esse vídeo, mas hoje a gente vive uma era que é a era mídia. Então a era mídia é uma nova economia, ela tem feito grandes coisas nesses últimos 10 anos. Muitas pessoas que estão entrando nessa era mídia, nessa nova economia, que é a economia da atenção, que é a economia da influência, do posicionamento, tem dado grandes resultados. Porém, eu tenho que te alertar sobre isso. Cuidado com a comparação. Cuidado com aquele negócio que o gramado do vizinho é mais verde. Muito cuidado com isso. Na verdade, nunca é. Todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem suas frustrações. Porém, cara, se você souber olhar isso e falar, cara, ele tem a vida dele, ela tem a vida dela, e eu não vou me comparar a isso. Ainda mais que nas redes sociais, muitas das vezes, as pessoas, elas querem, ainda mais quem sabe jogar o jogo das redes sociais, elas vão mostrar pra você aquilo que elas querem mostrar pra você. Então, não tem essa questão. Às vezes você vai achar que a vida é um sonho e não é. Tem seus problemas, tem seus perrengues, e eu quero dividir algo com vocês. Eu tô vendo uma mudança nessa questão hoje aqui, no ano que eu tô gravando, eu tô gravando aqui em 2026, eu tô vendo uma mudança que as pessoas, elas estão quebrando um pouco isso. Elas querem ver mesmo vida real. Vida real, não é à toa que uma das coisas que eu falo nesse canal, que isso aqui é vida real. Então, cuidado com isso, cara. Cuidado com a comparação, cuidado com você olhar e falar, cara, a vida da pessoa é melhor. Todo mundo tem seu perrengue, todo mundo tem seus problemas. A pessoa que ganha 1.000, 2.000, que ganha 50 mil, 100 mil, meio milhão, 1 milhão, bilhão, ela tem seus problemas, cada um conforme a sua escada. Então, é algo que eu gostaria de passar para vocês, é algo que eu gostaria de ter escutado com meus 18 anos. Não se compare tanto. Viva a sua vida. A sua vida é única, você é único, pode procurar em 8 bi de pessoas aí, não tem ninguém que tenha as suas características, sempre tem um diferencial ou outro, então pare de se comparar. A sua história é única, você é único e não se compare, que isso aí vai te trazer menos dor na tua vida. Número 3, o poder do ambiente. Cara, esse se eu soubesse com meus 18 anos, faria toda a diferença. Como que um ambiente faz, cara, como que um ambiente ele pode te transformar. Então, se você pensar que o ambiente que você está faz toda a diferença, isso é uma dica muito importante. O poder do ambiente. Então, cuidado com as pessoas que você anda, cuidado com os ambientes que você anda.
tudo isso vai mudar a tua vida. Tanto você pode, realmente as 5 pessoas que você está ao seu redor vai fazer diferença. Então se você anda com pessoas que não querem nada, se você anda com pessoas que não busca melhorias, que você anda com pessoas, vamos falar assim, cara, pessoas que só querem prazeres imediatos, com certeza daqui a pouco você tá nessa vibe aí. O ambiente ele vence muitas das vezes. Poucas pessoas conseguem vencer o ambiente. É por isso que você não vê tantas pessoas, às vezes, saindo do zero e chegando em resultados incríveis, porque não é fácil lutar contra o ambiente. O ambiente ele tem grande poder. Então, mas o legal disso é que você pode realmente escolher. Então, se você sendo intencional nisso que eu tô te falando, na questão do poder do ambiente, você pode entendendo isso, você fala, cara, eu não quero estar mais aqui. Então você vai migrando em etapas, né, para novos ambientes. Por isso que é tão legal, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, sobre uma outra visão que eu tenho aqui, que é muito legal, que vai ajudar um pouquinho na questão do poder do ambiente. Mas o poder do ambiente é isso. Ele realmente ele tem muita força. Então, cuidado com o poder do ambiente. Cuidado com o ambiente, na verdade. Cuidado com as pessoas que você se relaciona. Se provoca a estar com boas pessoas, que eu tenho certeza que isso vai melhorar muito os seus resultados. Número 4, ressignificar. Cara, essa palavra é bonita, né? Ressignificar. Mas o que significa isso realmente, ressignificar? Ressignificar, no que eu quero passar para vocês, é o seguinte: às vezes você não nasceu numa família estruturada. Muitas das vezes você não nasceu com grandes capacidades. Muitas das vezes você não nasceu também com grandes acessos. Porém, isso não significa que isso vai ditar a tua vida. Pelo contrário, você ressignificar é você passar por coisas difíceis, você não ter toda essa estrutura, mas mudar isso. Eu vou dar exemplo, tá? O exemplo claro, o exemplo prático da minha vida, tá? Eu vou abrir um ponto da minha vida para vocês. Um ponto da minha vida é: o meu vô, ele bebia. O meu pai, ele bebia também. O meu vô não era alcoólatra, mas o meu pai já era alcoólatra. Quando eu vi isso na minha vida, eu falei, cara, eu não quero isso pra minha vida. O que é o ressignificar? É você, cara, não significa que eu tenho um pai alcoólatra, eu tenho que ser alcoólatra. Não significa que é aquela frase que muitas pessoas falam, não é todo mundo que leva muito a sério. Não sei, eu vim de uma família pobre, mas eu não posso, não significa que eu vou deixar uma família pobre. Então, tudo isso é ressignificar. É você entender que às vezes os perrengues, os problemas, os traumas que você passa e vive não tem que ditar a tua vida, não tem que direcionar a tua vida. Ressignifica isso. Pega aquilo que te machucou, pega aquilo que às vezes, muitas das vezes te traumatizou e vira, faz o inverso. Fala, cara, quer saber? Isso aqui vai ser um espelho inverso. Então, ressignificar é algo também que eu acredito que possa mudar muito a sua vida e a sua jornada. Número 5, o mal existe. Cara, eu demorei muito pra entender isso. Como assim, cara, você demorou pra entender isso, cara? Cara, você acredita que por muitos anos, vamos falar até depois dos meus 18 anos, não era que eu não significa que eu era um cara puro, nossa, que cara inocente, não é isso, cara, não é isso que eu quero passar pra vocês. Mas realmente, cara, eu não tinha essa malícia que as pessoas falam, às vezes essa sagacidade que as pessoas falam, de entender que, cara, nem todo mundo é bonzinho, velho. Nem todo mundo é bom. Realmente tem pessoas ruins. E isso, se você aprender antes dos seus 18 anos, você vai ficar alerta para muitas coisas que podem acontecer na sua vida. Então, pensa nisso, cara. Pensa que realmente o mal existe. Do mesmo jeito que o bem existe, o mal existe. Do mesmo jeito que a luz existe, a escuridão existe. Do mesmo jeito que tudo tem a sua dupla. Você entendeu? Tudo tem a sua dupla. Tem o sol e tem a lua. Então você tem que entender isso o mais rápido possível. Então não pense que todo mundo vai querer te ajudar, mas também não pense, eu não quero meter o louco aqui, até aterrorizar você falando que todo mundo quer o seu mal. Não, não é isso, não, é a minoria. Pelo contrário, eu acho que o mal, ele é uma minoria que fala muito alto. Pelo contrário, pessoas boas deixam de falar. Pessoas boas deixam de se expressar. Pessoas boas vê às vezes as coisas ruins acontecendo e muitas vezes por ela ser boa e ela não quer atrapalhar a vida, não quer achar que atrapalha a vida da outra pessoa, ela não quer falar. Mas faz diferença, cara. Se você é uma boa pessoa, se posiciona. Se você é uma boa pessoa, influencia. Se você é uma boa pessoa, fale.
tá? Isso vai fazer diferença, porque o mal, ele não deixa de falar, cara. Pelo contrário, o mal fala, o mal se comunica e o mal grita muitas das vezes, para tentar te amedrontar, para tentar fazer você ficar refém dele. Então, infelizmente, o mal existe. Número 6, semeadura. Cara, o que que é isso? Se você sabe o que que é semeadura, deixa aqui no comentário. Semeadura, porque eu sei que você chegou até essa etapa do vídeo. Então deixa aqui semeadura, isso também ajuda, os comentários ajudam esse vídeo chegar mais longe. Então também não se esquece de se inscrever no canal, compartilha, comenta, sininho aí, né, que vai realmente toda vez que eu soltar um vídeo novo, ele vai estar falando para você que tem vídeo novo aqui no canal. Então não se esquece de se inscrever, deixa o seu like aí, fortalece no like, que isso faz toda a diferença. Mas por que eu tô falando de semeadura? Semeadura nada mais é, quando a gente pensa na natureza, eu acho que a natureza é sábia, a gente aprende com a natureza. Acho que a natureza é uma das grandes forças do mundo, de Deus, do universo. Cara, eu acredito em Deus, então a natureza ela expressa muito o que Deus pensa na nossa vida. E quando eu falo em semeadura, simplesmente é aquilo que você plantar, você vai colher. Eu falei agora há pouco do mal. Então, cara, se você planta o mal, eu costumo até falar para os meus filhos que, cara, se você plantar batata doce, você vai colher o quê? Eles falam batata doce. Se você plantar morango, você vai colher o quê? Automaticamente morango. Cara, e se você plantar jiló, que não é tão docinho, é mais amargo, o que que você vai colher? Cara, jiló. Então, gente, eu não tô querendo falar mal do jiló, quem gosta de jiló, eu gosto de jiló, mas você vai colher coisas amargas. Então, semeadura é isso. Semeadura é um poder que você tem que entender o seguinte, o mais cedo possível, que aquilo que você planta, você colhe. E você escolhe aquilo que você planta. Eu acredito muito que a vida é feita de escolhas. Então as suas escolhas realmente vai fazer a diferença na tua vida. Então pensa nisso, pensa nas suas escolhas, pensa naquilo que você está fazendo hoje. Mas cara, eu tenho 40 anos, eu tenho 50 anos, eu tenho 60 anos e cara, eu não fui muito bem nas minhas escolhas lá no passado. Tem como reverter isso? Tem. Lógico que você vai estar colhendo o que você fez na juventude. Porém, ainda dá tempo. Se você tá vivo, cara, se você tá vivo, sempre dá tempo. Então pensa nisso, cara. Se você tá vivo, dá tempo. Então lembra da semeadura. Cara, é um grande poder. É um grande poder mesmo. Então, se eu tivesse aprendido isso mais jovem, poderia fazer toda a diferença. Eu já aprendi isso faz alguns anos, então tem feito a diferença na minha vida. Mas eu quero falar isso pra você. Quero falar pra você. Pensa nisso, semeadura, o poder da semeadura, aquilo que você plantar, você vai colher. Número 7, poder do movimento. Caramba, cara, esse eu aprendi, eu confesso a você que não faz muito tempo. Não faz muito tempo, eu acho que em menos de uma década eu aprendi isso. Em menos de 10 anos eu aprendi o poder do movimento. E como eu aprendi o poder do movimento? Me movimentando. E o que você quer dizer com isso, Rafael? Eu quero dizer o seguinte: se você ficar parado, muitas das vezes parado, eu estou aqui num lugar que é um parque, é um bosque, que as pessoas estão se exercitando, estão correndo, estão fazendo exercício. Isso é um movimento. Esse movimento vai trazer longevidade, vai trazer saúde para a vida delas. É uma dica bônus que eu quero falar para você. A dica bônus seria o seguinte: faça exercício físico. Faz toda a diferença. Faça. Eu busco fazer exercício físico, mas quando eu falo em poder do movimento, é muito mais do que somente o físico. Tem a ver com a energia, tem a ver com o ambiente, tem a ver com o movimento mesmo. Eu quero te falar uma visão minha que eu tenho e se você concordar, deixa aí nos comentários. Se você não concordar, fala se faz sentido para você ou não. Mas toda vez que Jesus Cristo ele fazia um milagre, ele fazia as pessoas se movimentar de algum jeito. Então, às vezes, o Lázaro, quando você vê a história de Lázaro, quando Jesus chega depois de 2 dias, ele chega e fala: levanta, Lázaro, e saia. Ele não vai chegar lá em Lázaro, abrir, tocar no Lázaro, ajudar Lázaro a levantar. Pelo contrário, ele levanta Lázaro e saia. Então, muitas das vezes na sua vida é isso, o movimento é isso. Levanta, cara. Dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo para aquilo que você quer fazer. Dá, acredita, sabe? E acredita quando ninguém tá olhando. Não queira ser aquele cara que faz as coisas só quando tiver muita gente olhando. Ah, só vou fazer se tiver muita gente ao lado. Só vou fazer se eu tiver acompanhado. Eu só vou. Não, cara, pelo contrário. Faça. Faça aquilo que você acredita. Movimento. Muitas das vezes você não vai saber nem para onde você tá indo.
Mas com a intenção certa, lembra que eu falei da semeadura? Com a intenção certa, você vai conseguir alcançar e as portas se abrem. De uma forma que eu acredito que é Deus, eu acredito que é Deus, é uma crença minha, tá? Eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Jesus Cristo. Então, da mesma forma que eu dei esse exemplo de Jesus Cristo, que Jesus Cristo fazia você levantar e andar, eu também te falo isso. O movimento é isso. Não sei qual que é os seus sonhos, não sei o que você está planejando, qual que é as suas metas para esse ano, para daqui 5 anos, 10 anos. Mas se você não levantar de onde você está agora, se você não levantar dessa cama, se você não levantar desse sofá, se você não começar a se movimentar, começar a estudar, cara, meu emprego é uma bosta. É uma bosta, eu não gosto do meu emprego, minha vida é uma bosta. Meu irmão, então levanta. Minha irmã, levanta, minha filha, vamos para cima. Esse é o poder do movimento e faz toda a diferença. Se movimenta, dá o primeiro passo, dá o segundo passo e vai para cima. Lembra do prêmio, tá? O prêmio vale a pena? Vale a pena. Então vai para cima, que o poder do movimento pode ter certeza. Daqui um ano você volta nesse vídeo, ou se não, me segue aqui, me segue, tô por aqui. Me segue aqui e me fala se esse poder faz diferença ou não. Se movimente, que isso vai trazer bons resultados para você. Número 8. Aprenda a se comunicar. Ah, se eu soubesse com meus 18 anos sobre isso, cara. Ok, eu nunca tive dificuldade em me comunicar. Se eu chegar pra você e falar assim que, cara, se comunicação é algo difícil pra você, nunca foi, tá? Nunca foi. Vou ser bem sincero com vocês. Mas eu percebi que eu não usei da melhor forma isso. Eu poderia ter usado melhor isso. Então, você que tá aí, cara, me escutando, se tem um dos poderes, se tem uma capacidade que eu gostaria de dividir com você, eu vou falar mais de uma, tá? Mas entre essas que eu falei pra vocês, eu acho que é uma das capacidades mais fortes que tem. É a comunicação. E quando eu falo comunicação, não tem nada a ver com falar certinho. Ah, eu tenho que ter uma oratória perfeita, eu não posso ter sotaque, eu não posso falar, eu sou do interior, eu não posso falar com tanto R. Não, não tem nada a ver com isso, cara. As pessoas vão se conectar por aquilo que você é. As pessoas vão se conectar por aquilo que você mostra, pra tua verdade, pela vida real. Então isso faz toda a diferença. Então quando eu falo em comunicação, é realmente você saber o que você está falando, é você ter uma didática, é você ter uma estratégia, um esqueleto da sua comunicação. Eu aprendi muito cedo com a minha professora de história, Rosângela, mandar um beijo para ela aí, menino, que ela sempre falava assim: toda história tem um começo, um meio e um fim. Então pensa nisso. Toda história tem um começo, um meio e um fim. Às vezes na sua comunicação, você tá no começo, já joga pro fim, joga pro meio, joga no início. Cara, calma, respira. Respira, não seja afobado para se comunicar. Isso faz toda a diferença. E falando em comunicação, eu quero falar para vocês que eu tenho um grupo. E se você tá, eu vou deixar aqui o QR Code aqui e o link na descrição. Nesse grupo é uma sala privada onde a gente dá dicas, não somente de comunicação, mas sobre posicionamento e influência e também estratégias de marketing. Marketing digital, marketing para a tua vida. Marketing nada mais é do que atração para aquilo que você faz. E comunicação junto com tudo isso faz toda a diferença. Então, se você tiver interesse, se fizer sentido para você, leia o QR Code aqui, ou se não, vai lá no link da descrição, te aguardamos lá, tá? Então, comunicação faz toda a diferença. É uma das capacidades que eu falo para você que vai te ajudar muito. Então, aprenda a se comunicar, se comunique, que normalmente aquela pessoa que se comunica, que sabe falar com pessoas, sabe lidar com pessoas, ela passa a pessoa que é mais técnica. Não é que técnica não é importante, mas uma pessoa comunicativa, muitas das vezes, ela passa a pessoa técnica. E uma pessoa que é técnica e comunicativa, aí, meu amigo, ninguém segura. Então presta atenção nisso. Essa foi a nossa dica aí para você. Número 9. Vendas. Todo mundo tem que aprender a vender. Eu acredito nisso, cara. Eu acredito. Não tô tentando te convencer. Que eu acho que se eu tentar te convencer, eu vou estar perdendo tempo. Eu quero te apresentar, eu quero argumentar por que vendas faz diferença. Todo mundo tem um problema. Todas as pessoas têm um problema. Tem gente que tem problema com comunicação, tem gente que tem problema emocional, tem gente que tem problema mental, tem gente que tem problema físico, tem gente que tem problema financeiro. Todos nós temos problemas. E vendas nada mais é do que você ter uma solução. Você ter esse poder, essa característica, essa capacidade de solucionar um problema e você entregar essa solução para uma pessoa e você ser remunerado por isso. Então, vendas é uma troca. Isso é uma troca. Ó. Você tem um problema, eu resolvo o seu problema, e aí você me dá algo em troca,
E isso é vendas, é uma troca, é um jogo ali, é um jogo de 2 pessoas ali, é um acordo entre 2 pessoas, em que a gente entrega algo para a pessoa que tem um problema. Então vendas, ela é uma das características que eu vejo as pessoas que se dão bem na vida, as pessoas que têm um resultado, cara, tem sucesso de verdade, e muitas das vezes é o sucesso financeiro que você busca. Então as pessoas que eu vejo que têm mais sucesso financeiro é relacionado a vendas. Você tem que buscar entender técnicas de vendas, você tem que entender o conceito de vendas, e você não tem que ter vergonha de se comunicar na venda. Você não pode, ai cara, eu tenho vergonha, eu tenho medo de vender. Muitas das vezes vendas foi uma profissão não tão valorizada. Mas hoje a gente entende que vendas, ela faz toda a diferença. Uma empresa que não vende, ela quebra. Um negócio que não vende, ela quebra. Um vendedor que não vende, ele fica sem dinheiro. Então todos nós, você vende alguma coisa. Ou você está vendendo seu tempo, ou você vai estar vendendo um serviço, um produto. Cara, todo mundo está vendendo algo. Todo mundo tem um pouco de vendedor. Você só tem que entender qual nível de vendedor você é. Qual nível de vendedor você quer ser? Fala para mim. Eu quero entender. Cara, eu quero vender meu tempo. Cara, tempo, se eu vender tempo, é algo que eu consigo vender muito? É mais desgastante? É menos desgastante? Eu quero vender serviço. Como que funciona a venda de serviço? Cara, eu quero vender um produto. Como que funciona o produto, a venda de um produto? Eu quero vender meu conhecimento. Tem muita gente que vende seu conhecimento. Conhecimento é uma das vendas que eu acredito que faz, vamos falar assim, que tem maior escala. Quando você consegue vender um conhecimento, e é normal, gente, todo ser humano busca conhecimento. Conhecimento tem a ver com consciência, você entender como as coisas funcionam. E quando você entende como as coisas funcionam, quando você tem esse conhecimento, muda realmente a tua vida. Então, essa questão de conhecimento, essa questão de você vender o seu conhecimento, é algo que, quando você entende, você pode vender isso, faz toda a diferença e você consegue realmente mudar a tua vida. Então, vendas é uma ferramenta, é uma capacidade, é uma característica que você tem que buscar. Busque ser um vendedor, entenda isso e não tenha vergonha, tá? Se comunique e fala, cara, eu sou um vendedor com muito orgulho e eu vendo aquilo que eu sou. Toda hora você tá se vendendo. Nesse momento eu tô me vendendo pra vocês aí. Tem gente que não vai gostar, faz parte, e tem gente que vai gostar. Mas todo momento a gente é julgado e a gente tá vendendo algo. Se não é tempo, é serviço, se não é serviço, é produto, se não é produto, é conhecimento, e se não é conhecimento, é posicionamento, é você. A décima e mais importante. Essa, cara, essa faz toda a diferença. Essa muitas pessoas, e tem a ver, tá? Pessoas, tem a ver com isso. Muitas pessoas não sabem disso, cara, e vai morrer sem saber disso. Então eu acredito que é a mais importante. A décima, o poder está nas pessoas. Como assim, cara? Eu não entendi, Zé, o que você quis dizer. O poder está nas pessoas. Uma pessoa pode mudar a tua vida, tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. Mas uma pessoa pode realmente mudar a tua vida. Então pensa nisso. Pensa que para você às vezes crescer o seu negócio, você vai precisar saber lidar com pessoas. Para você ter um bom relacionamento, você vai ter que aprender a lidar com pessoas. E uma dica que eu tenho para ser mais prático, tá? Até para você sair desse vídeo aqui podendo exercitar vendas, comunicação, esse lado de pessoas. Uma dica que eu quero te dar é o seguinte: seja interessante antes de ser interessado. Eu aprendi isso alguns anos atrás e realmente faz toda a diferença. Antes de chegar pedindo algo, entrega algo. Antes de você querer algo de uma pessoa, sirva primeiro essa pessoa. Faz toda a diferença. E outra, não pense que você vai crescer sozinho. Ninguém cresce sozinho, cara. Não tem essa possibilidade. Rafael, mas eu conheço um cara que ele montou uma startup, que ele vendeu, virou um unicórnio sozinho, só ele e a IA. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas é para uma minoria uma minoria das pessoas. A maioria das pessoas precisa de outras pessoas. A maioria das pessoas precisa vender para outras pessoas, precisa. E vender, quando eu falo vender, é ideias também. Para você trabalhar comigo, para mim trabalhar com você, você tem que vender ideias. E tem a ver com pessoas. Então, pessoas faz toda a diferença.
Pensa nisso. Quando você tem pessoas, quando você entende esse jogo de pessoas, quando você entende que o poder está nas pessoas, quantas histórias eu já escutei que a pessoa estava começando um negócio, ela conheceu uma outra pessoa que gostou dela, abriu uma cadeia ali de produção, uma cadeia de distribuição para essa pessoa e essa pessoa prosperou muito. Então, através de uma pessoa, olha só, vou chegar até mais perto. Através de uma pessoa, ela mudou a vida dela. E muitas das vezes você não vai conseguir através de uma pessoa mudar a tua vida. Ou às vezes sim, mas às vezes através de 1000 pessoas, através de milhões de pessoas, essas pessoas vão mudar a sua vida. Então, o poder está nas pessoas. Uma hora eu quero falar um pouquinho mais sobre pessoas com vocês, uma hora eu quero fazer um vídeo falando da minha ideia, da minha visão sobre pessoas, mas essa 10ª é a mais importante na minha opinião, tá? Pessoas faz toda a diferença. E esse foi o vídeo de hoje. O vídeo a gente falou eu falei de 10 coisas que eu gostaria de saber com meus 18 anos. E se você gostou, não se esquece de fortalecer no like, se inscreve no canal, compartilha, aciona aí as notificações para toda vez que um vídeo meu chega para você em primeiro lugar e você possa assistir, tá? Então a gente se vê no próximo vídeo.